O Vida Vivida de hoje recebe um simpático carioca que tem a arte de conquistar o espectador. Milhares de pessoas já riram e já choraram com as suas novelas e com seus personagens. O seu último trabalho foi ao lado de Gilberto Braga na novela Celebridade. Aqui com a gente, o dramaturgo Ricardo Linhares. Tudo bom, Ricardo? Tudo ótimo, Eva. Obrigado. Um prazer ter você aqui com a gente. Igualmente, estou muito feliz. Ricardo, e como foi entrar no capítulo 100 de Celebridade? Olha, foi um grande desafio porque a novela já estava engrenada, já estava rolando há algum tempo e é sempre difícil entrar no meio de um processo. Mas foi muito gratificante profissionalmente. Eu estava trabalhando com grandes amigos. A Leonor Basser, uma parceira do Gilberto de muitos anos, morreu no início da novela e o Gilberto me pediu para entrar então para fazer parte da equipe e trabalhar com ele até o final da novela. Ricardo, agora a gente vai saber um pouquinho mais da sua vida profissional. Vamos lá. Vamos lá? Os capítulos da carreira de Ricardo Linhares começaram na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no curso de jornalismo. Aos 19 anos, escreveu roteiros de programas educativos na TVE. Fez também parte da equipe de redatores dos programas Vivo Gordo e Caso Verdade na TV Globo. Escreveu sua primeira novela aos 24 anos como colaborador de Aguinaldo Silva, dando início a uma sólida parceria. Daí em diante foram mais de 10 novelas e muitos sucessos, como Pedra sobre Pedra, Fera Ferida, Tieta. Mas isso é maravilhoso. Os dois resolveram viajar, então podem ir junto com a gente? Não, só que aqui é Tetinha, acontece que... Desculpa eu entrar dessa maneira, mas Bem, eu gostaria de falar com Dona Maria Antônia. E Porto dos Milagres. Mas que diabo. Ainda não deu meio-dia, eu já tô vendo assombração. Escuta, meu irmão, é você mesmo, Félix? Ou é o seu fantasma que vem aqui pra me perturbar? Como autor, seu primeiro trabalho foi em Meu Bem Querer. Neres, delegado Neres. Não caia nessa esparrela. Dona Custódia só mandou chamar pra me provocar, como sempre. Faz mais de 30 anos que esta mulher não botou os pés pra fora de casa. Ricardo criou ainda o projeto da novela de maior sucesso do público jovem, Malhação. O que você vai fazer, cara? Eu posso te explicar. Não, você roubou esse gabarito e ia colocar dentro da minha pasta. Não, Letícia, não é nada disso. Aí todo mundo ia achar que fui eu que roubei. Você queria me ferrar com o Pascoalete? Letícia, você entendeu tudo errado, não é nada disso. Seu último sucesso foi a novela Agora é que São Elas. Está organizando lá no Country Club. Ela pensa que é Réveillon. Você devia ter me consultado. De jeito nenhum, vovó. De jeito nenhum. E além do mais, quem brinca com fogo acaba chamuscado. E o que é pior, urina na cama. Ricardo, enquanto você estava fazendo a faculdade de jornalismo, você já começou fazendo roteiros para a TVE, escrevendo programas para a TVE, né? Como foi até chegar no roteiro? Olha só, eu fazia a faculdade de jornalismo na ECO, na Federal. Tinha 19 anos, mais ou menos, e conheci uma produtora de um programa educativo da TVE, chamado Qualificação Profissional. Eu mostrei para ela alguns textos de teatro, algumas crônicas que eu já escrevia desde a adolescência, e ela gostou muito. Estavam precisando de um roteirista para escrever esses programas didáticos. E ela me convidou para fazer um teste. Eu fiz o teste, fui aprovado e escrevi mais de 200 programas na TVE. Isso me deu um início de carreira muito interessante, porque eu vi que eu poderia me profissionalizar naquilo. Eu tinha 19 anos e aquele dinheiro que começou a entrar, para mim foi muito importante também, foi um começo de uma vida independente financeiramente. A partir daí eu saí de casa com 20 anos, aluguei um apartamento, fui dividir com uma amiga minha na Gávea e foi o começo da minha trajetória profissional. Eu comecei a ver que eu fazia jornalismo, mas nunca quis ser exatamente jornalista. Eu fazia jornalismo porque era o que estava mais perto do que eu queria fazer, que era escrever. E foi nessa época que você fazia parte da equipe que escrevia para o Vivo Gordo e Caso Verdade? Olha, eu sempre fiz muitos cursos, porque eu acho que a formação da gente, a gente tem que estar sempre se aprimorando, sempre estudando, sempre aprendendo mais. E desde que eu comecei na faculdade, todo curso que tinha, não só cursos culturais ou cursos técnicos de roteiro, eu fazia. Então eu fiz o primeiro curso que o Doc Comparato fez na Cal, em Laranjeiras, e o Doc era da Globo. Uma das tarefas do curso era escrever um caso verdade.
O espectador mandava cartas, a produção selecionava as cartas que tinham histórias de vida mais interessantes e os escritores desenvolviam dramaticamente. E ele distribuiu várias cartas. Eu peguei a carta de uma história de uma mulher epilética, que eu achei muito interessante, tinha um drama humano ali muito legal. E desenvolvi um caso verdade em 5 capítulos, nunca tinha escrito nada assim de maior fôlego. Entreguei para ele, junto com outros colegas do curso, ele levou para a Globo e a Globo gostou muito da minha história. E me chamou lá para conversar e a partir daí eu trabalhei durante 4 anos no Caso Verdade e ao mesmo tempo no Vivo Gordo, porque eu fiz um outro curso, uma oficina de humor, dentro a Globo abriu para várias pessoas de fora, eu fiz. E a partir daí também eu fui contratado. Então eu fiquei 4 anos nos 2 programas. Bom, Ricardo, tem alguém na nossa telinha que quer saber um pouquinho de você. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, então. Onde você busca inspiração para escrever suas novelas? Bom, na vida, né? No cotidiano, né? No cotidiano, na vida, em todo mundo que passa, na família, nos amigos, nos jornais, em filmes. Quem escreve é como se a gente tivesse 2 anteninhas, sabe, parabólicas, sempre ligadas em tudo que está acontecendo. Então, se alguém me conta uma história, não que eu vou usar aquela história ao pé da letra, mas isso serve de inspiração, de faísca, sabe, aquele o primeiro fogo para começar uma história. E leio muito jornal também, leio uns 4, 5 jornais por dia, leio revistas, estou sempre procurando me atualizar, e daí que sai. E às vezes sai do nada também. Você está assim, distraído, por que eu não escrevo? Se eu começar a desenvolver uma história assim, aí pinta um personagem. Aí surge a ideia. Você está no carro, no meio de um engarrafamento, ou dirigindo, ou escutando uma música, pinta uma ideia também. Coisas que estavam escondidas no inconsciente da gente afloram de repente. Aí você lembra de alguma coisa que aconteceu no seu passado, na sua juventude, na infância, a história que alguém contou, e é assim que vai surgindo. E Ricardo, já teve algum personagem importante que você se inspirou em algum amigo, alguém próximo de você? Não, uma inspiração assim... Direta, não. A gente usa para um personagem, às vezes, 5 pessoas. Um pouquinho de cada um vai formando uma personalidade. Mas assim, pegar a história de vida de alguém ao pé da letra, eu fiz isso até na época do Caso Verdade, que eu fiz durante 4 anos, usava muito a vida das pessoas, mas sempre com toda a liberdade poética, né, para trabalhar aquela vida no que poderia ser útil no texto, mas nunca peguei ao pé da letra a vida de ninguém. Bom, Ricardo, agora a gente vai para o intervalo e o Vida Vivida volta já, não saia daí. O Vida Vivida está de volta conversando com Ricardo Linhares. Bom, Ricardo, e a parceria com Aguinaldo Silva? Vocês escreveram várias novelas, Porto dos Milagres, A Indomada. Como surgiu essa parceria? Como você foi parar na novela? Olha só, mais uma vez fiz um curso dentro da Globo que eu não trabalhava ainda em novela e a Globo estava querendo formar novos autores de novela. Eu fiz esse curso junto com várias outras pessoas, como a Ana Maria Moretson, Márcia Prates, que estão hoje escrevendo novela também. E enfim, a gente no curso fazia vários trabalhos. E um desses trabalhos parou na mão do Aguinaldo, que gostou muito e me chamou para ser colaborador do outro. Há muito tempo atrás. Você tinha 24 anos, né, Ricardo? Eu não lembro a minha idade naquela época, não. Eu não me lembro muito de datas precisas. Mas era bem novo. Eu estava na muito faculdade novo. ainda ou estava saindo já da faculdade? Não, já tinha saído da faculdade. Já tinha saído. Até pelo trabalho eu me atrasei um pouquinho na minha formatura. Eu não me formei junto com a minha turma, porque como eu comecei a trabalhar na metade da faculdade, eu tive que diminuir o número de matérias por semestre. Acabei me formando 1 ano depois da minha turma. Infelizmente, não me formei com eles. Mas eu já tinha saído da faculdade, eu era muito novo. E o Aguinaldo apostou em mim pelo meu texto e me chamou para ser o colaborador dele. Naquela época, os autores tinham um colaborador só. Então, a novela era do Aguinaldo com a minha colaboração. Foi uma novela muito legal, com o Oco, com a Iona Magalhães, Natália do Vale. Foi uma novela, né, Cláudia Abreu, foi muito bacana. E a partir daí eu comecei a fazer uma novela atrás da outra, com alguns outros autores, até virar autor titular. Mas a minha parceria com o Aguinaldo foi uma coisa que me marcou muito, foi muito importante para mim, porque o Aguinaldo, além de ser um excelente escritor, é um amigo muito querido, é uma pessoa muito generosa. Então ele sempre dividiu comigo tudo que ele sabia. E isso foi muito importante na minha formação. E, ao mesmo tempo, o Aguinaldo também é uma pessoa aberta às sugestões. Então, havia uma troca muito grande
entre nós, uma troca profissional muito grande em termos de eu falar e ele escutar, dele falar e eu escutar. Sempre foi uma parceria muito harmoniosa. E, Ricardo, como é que é organizar o fluxo de ideias? É o colaborador, o autor titular. A gente tem... Às vezes tem mais de um colaborador, não é? Tem, hoje em dia a gente tem uns 4 colaboradores, 5 quando dá, mais pesquisador. E como é que organiza isso? Tem momentos que a gente tem que ser um pouquinho gerente, sabe? Deixar de lado um pouquinho o ato de escrever e gerenciar a equipe, gerenciar a pesquisa, a relação com a televisão, com o diretor, com os diretores, com os produtores, com o figurino, o cenário. Enfim, a gente tem, hoje em dia a gente faz parte, a música, a gente faz parte de um processo, faz parte de um time muito grande. Então, além de escrever, você tem que estar sempre atento a todos esses detalhes. Então, é preciso ser muito organizado. Quando a gente está escrevendo novela, trabalha de domingo a domingo, e trabalha de 12 a 14 horas todo dia. Mesmo tendo uma equipe grande, tem sempre muitas funções, muitas coisinhas para a gente cuidar. E quantas laudas você escreve quando você está em... Por volta de 30, porque tem alguns capítulos, por exemplo... 30 laudas diárias. Tem uns capítulos que são mais curtos, outros um pouquinho mais longos, mas é por volta de 30 laudas todo dia. Mesmo que naquele dia não sejam 30 laudas, por exemplo, tem um dia que quem trabalha com uma equipe grande, como é o meu caso, que eu gosto de trabalhar em equipe grande, eu gosto de dividir. Toda segunda-feira eu me reúno com a minha equipe. Então é aquele dia que eu não escrevo tanto. Eu escrevo de manhã e me reúno toda segunda-feira, de 3 às 7, com a minha equipe. E, Ricardo, essa equipe tua é formada por escritores? Escritores e uma pesquisadora. Bom, Ricardo, tem mais alguém que quer saber de você. Vamos lá? Vamos. Mais uma telinha. Ricardo, você não acha que as histórias das novelas são todas iguais? Nossa, essa pegou pesado. Não, não são todas iguais. Cada novela tem um universo diferente. Existem histórias de amor. Toda novela tem uma história de amor, toda novela tem uma história de suspense, uma história policial. Mas cada novela tem o seu universo. Cada autor de novela traz para aquela história o seu universo. Você pode contar Romeu e Julieta de diversas maneiras, como já foi contado, até com o universo pop, ou uma versão mais clássica. Todas as histórias já foram escritas. O que interessa é o que você tem a acrescentar a elas, a maneira como você desenvolve aquele tema. Bom, tem mais alguém querendo saber outra coisa. Vamos lá. Você já escreveu muitas novelas engraçadas e eu queria saber se você se considera um autor de comédia. Não, eu acho que tudo tem que ter humor. O humor faz parte da vida. Eu acho que não conseguiria encarar a vida sem um bom humor, sem um certo deboche, uma ironia. Não pode levar tão a sério. Mas toda novela tem um pouco de humor e um pouco de drama também. E nesse equilíbrio é uma chave para a gente conseguir fazer uma novela que que o público curta assistir. Mas eu não sou nem assim, uma pessoa extremamente bem-humorada, nem muito palhaço, nem muito engraçado, não. Mas eu tenho uma visão bem-humorada da vida. Eu sempre vejo tudo através do prisma do humor. E eu gosto, às vezes, de fazer um certo deboche político. Na tua última novela teve um deboche político? Eu gosto de fazer esse deboche político. Eu acho que tem que ter personagens leves, engraçados, um núcleo cômico grande, mas também não pode deixar de ter um drama. Agora que são elas, teve um... Teve, e tinha uma garotada também, que eu gostava de brincar com ele. Político, né? E tinha um político, em cima do Juca Tigre, fazer uma crítica aos políticos que estão aí. História de amor, mas de também tudo tem um que ter pouquinho, história tem de que ter amor. história de Eu curto amor. muito história de amor também. Acho que história de amor é uma coisa muito bacana. E o público gosta também. E eu como público eu gosto também. Eu sou romântico, eu gosto de ir ao cinema ver histórias de amor. Então eu gosto de escrever cenas românticas também. E, Ricardo, a televisão, ela te impõe alguma restrição de tema? Tem isso? Não existe uma restrição imposta, não. Existe o bom senso de cada escritor de saber como abordar um determinado assunto mais polêmico, até onde ir, até onde não ir. E nisso a gente sente muito, assim, a resposta das pessoas que cercam a gente, famílias, amigos, né, vizinhos, o porteiro. A gente vai sempre tentando sentir o que as pessoas estão achando e por aí a gente vai direcionando. Mas, claro, eu já escrevi novela das 6, das 7 e das 8, e minissérie. Na minissérie você tem uma liberdade temática muito maior, mas não que isso seja imposto. É porque você sente que você pode, nesse horário, se espalhar mais, inclusive porque não tem criança assistindo. Então, e é um público um pouquinho mais rigoroso. Espera mais, tem uma expectativa maior de que você aborde com mais profundidade um tema.
Na novela das 6, a gente tem que ser um pouquinho mais escapista. Tem muita criança vendo a novela com os pais, então a gente tem que direcionar, fazer uma novela mais para a família. À medida que o horário da novela vai subindo, você tem mais liberdade, mas nada é imposto, não. Isso tem muito a ver com o seu bom senso. Ricardo, como que você lida com a crítica? Olha, existem críticas construtivas e positivas que são muito boas, muito importantes para o desenvolvimento do trabalho. E existem críticas, às vezes, que beiram quase o pessoal, e que o ressentimento de quem critica vai à tona e chega a ser uma coisa que magoa. Uma ofensa pessoal já. Inclusive quem faz isso perde toda a credibilidade como crítico, mas existem críticos que são assim, que atacam pessoalmente você ou a Globo. Em outros casos, a pessoa tem um ressentimento grande por não estar produzindo, por exemplo, e ataca também. Esse tipo de crítica é horrível, muito chato. Bom, Ricardo, a gente vai para o intervalo e o Vida Vivida volta já. O Vida Vivida está de volta conversando com o dramaturgo Ricardo Linhares. E Ricardo, como é que é a cobrança do público num desfecho final da novela? Você segue o que o público quer ou você nem sempre... Não, tem um equilíbrio entre o que você quer fazer e o que o público espera. Mas eu tento sempre fazer o que o público espera. Eu acho, mas é impossível agradar todo mundo. Por exemplo, no final de Agora Que São Elas, tinha o Juca Tigre com o Antônio, que era o Falabella com a Vera Fischer. E eu estava subindo, e o Falabella, o personagem, o Juca Tigre, estava separando a mulher, que era a Van, a Marisa Hort. E eu subi no elevador do meu prédio com uma mãe e com uma filha. E a mãe falou assim, ai, não me faz o Juca Tigre acabar com a Antônia, porque ele separou um casamento, faz ele ficar com a mulher. E a filha falou o seguinte, não, ele e a Antônia é a história de um grande amor do passado, eles têm mais é que viver esse grande amor. Esse grande amor. Então, quer dizer, nem numa mesma família existe uma unanimidade. Então, agradar todo mundo é impossível. Mas a gente tenta sempre pelo equilíbrio e pelo bom senso. E algumas vezes a gente tem que dar para o público alguma coisa que ele não espere. Um fator surpresa também, senão fica muito exato. Em Agora Que São Elas, eu tive um personagem do Bruno que ele sofreu um acidente, corria o risco de ficar paraplégico, um acidente de pega, que ele fazia pega, e ele corria o risco de ficar paraplégico, uma coisa que o público não esperava. Mas por que esse personagem vai sofrer tanto? Porque às vezes o sofrimento também é uma coisa que o público, apesar de falar, não gosta de ver sofrimento, gosta de ver, quer ver o sofrimento também do personagem, até por uma catarse, mas depois você dá um alívio com uma esperança no final. Ricardo, a novela ela tem um papel social muito grande também, né? Tem. Como você falou agora do Pega, que ele quase ficou paralítico. E como é que é? Você sempre se preocupa nesse papel social da novela? Antigamente, quando eu comecei, eu escrevia novelas mais, como até a menina falou, mais bem-humoradas, mais leves. E agora eu estou escrevendo novelas um pouquinho mais dramáticas, mais realistas. E eu estou sentindo que a gente tem que ser muito responsável socialmente no que faz. Em Agora Que São Elas, eu aproveitei para falar dos pegas. Em Celebridade, a gente falou da busca pela fama a qualquer preço. Em Agora Que São Elas, usei também a gravidez da Zezé Polessa, da Tintin, que é uma gravidez de uma mulher de 40 anos, para dar alguns toques. Eu acho que tudo isso é muito importante. O público também é sedento de informações e a novela dá ao público material para ele discutir em casa também algumas situações com os filhos ou com os pais, dá esse subsídio. Então a gente tem que ter uma responsabilidade, tem que ter sempre a ideia de que a gente está falando para um público muito grande. Bom, Ricardo, agora a gente vai saber um pouquinho mais da sua vida pessoal. Vamos lá? Vamos lá. No dia 30 de abril de 1962, nasceu Ricardo Linhares, filho de Quaraciara Brício Godinho e Helena Linhares Godinho. Apaixonado pelos sobrinhos Maria Clara, Luiz Felipe e a pequena Ana Carolina, de apenas 3 semanas, filhos do seu irmão André, Ricardo é um tio muito coruja. Vaidoso, adora malhar todos os dias.
É sempre que você está malhando todo dia ou só durante as férias, agora que você está de férias, ou você segue uma rotina bem saudável? Não, eu tentava seguir uma rotina saudável. Em algumas novelas eu não consegui isso, acabei assim, com problema de coluna, porque a gente fica sentado muito tempo. E há algum tempo, nas 2 últimas novelas, eu consegui, graças a um personal, Marcos Passeri, que é meu professor, manter uma rotina de trabalhar e também fazer ginástica, pelo menos 3 vezes por semana. Porque não é só vaidade, não. Ajuda a postura, ajuda a distensionar também. Você fica sentado o dia inteiro, fica muito concentrado, sai de casa, correr um pouco, fazer uma musculação, é uma maneira de você aliviar a tensão do seu trabalho também. Bom, Ricardo, como é o Ricardo família? Com os sobrinhos, com a mãe, o pai, como é? Eu me dou muito bem com a minha família, curto muito. E meus sobrinhos, eu amo meus sobrinhos demais. Então eu estou sempre procurando. Durante a novela, muitas vezes não dá, porque eu sou capaz de passar 10 dias sem sair de casa, concentrado no trabalho. Mas sempre que dá, a gente sai para almoçar junto no fim de semana, eu levo eles ao cinema. Ou junto a família inteira em reuniões na casa dos meus pais ou na casa do meu irmão. Eu acho o convívio familiar, para mim, é fundamental. É uma coisa que eu curto muito. E, Ricardo, e a sua mãe? Dá opinião nas novelas, no final? Dá opinião aberta e muito importantes. E agora que são elas, por exemplo, que foi minha novela mais recente, ela falou, meu filho, põe mais beijo na boca, põe mais romantismo. Ai, que máximo! Fui lá e botei, fiz o Juca Tigre com a Antônia Viver. Ela era a favor da Antônia com o Juca Tigre. Ela era a favor da Antônia. Mas ela falou, põe mais romantismo nessa novela, meu filho. Tem muita política, muita crítica. Põe mais beijo, mais romantismo. Eu peguei e botei. Então a opinião da minha mãe é fundamental. Ricardo, agora eu quero que você fale pra gente um pouquinho sobre a tua peça, O Dia que John Lennon Morreu. Essa peça eu tinha escrito na época que o John Lennon morreu de verdade. E foi um desabafo de um adolescente, eu tinha 19 anos mais ou menos. Foi um desabafo de um adolescente começando a encarar um mundo de verdade, um mundo adulto, um mundo do trabalho, as transformações da vida e as transformações que o mundo estava passando naquela época. Eu escrevi, a peça foi muito premiada na época, teve algumas leituras públicas, mas não foi montada. Há 2 anos, o Rogério Fabiano, o diretor, leu a peça e resolveu montar. Então a peça foi montada aqui no Rio, com grande sucesso, foi uma montagem muito bacana. E agora tem uma segunda montagem que está em São Paulo. E o projeto inicial de Malhação? Foi teu, né, Ricardo? Não, e é um sucesso a Malhação, já existia a ideia da Malhação, esse projeto já existia, mas ele ainda não estava, não tinha um formato. Então a Globo chamou o Roberto Talma, que foi o diretor de Malhação no início, chamou a Ana Maria Moretson e eu para formatarmos o projeto de Malhação. Então nós fizemos uma supervisão no primeiro ano da Malhação e implantamos o projeto. Foi um projeto vitorioso que está aí, nem sei quantos anos, mas está aí. Tem anos e anos, né? Deve ter uns 10 anos. Não, mais de 10 anos. Mais de 10 imagina. anos, mais de 10 anos. E foi o Cláudio Heinrich, Carolina Dickmann, Silvia Pfeiffer, tinha um elenco muito legal. Bom, Ricardo, tem mais uma telinha aí, vamos lá? Vamos. Qual é o seu próximo projeto de novela? Você já tem alguma coisa em mente? Eu já tenho, já comecei a pensar, mas ainda não botei nada no papel não. Então só no começo de quando a gente pensa num fiapo de história, aos pouquinhos a história vai crescendo, os personagens vão se agregando. Aí ontem, por exemplo, eu estava vindo do Projac para Ipanema, estava pensando e de repente me veio uma figura masculina para ser o par romântico da protagonista que eu quero para a novela. Aí já vai começando uma formação, mas ainda não sentei para botar nada no papel não. É para 2005, ainda tem um tempo. Bom, Ricardo, nosso programa chegou ao final. Quero agradecer a tua presença, muito obrigada pela tua presença aqui no Vida Vivida. Eu que te agradeço, foi um prazer enorme estar aqui, muito obrigado. E este foi o Vida Vivida de hoje. Se você quiser mandar alguma sugestão, envie um e-mail para tvuniversidade@universidadetambemcom.br. Eu quero agradecer também a todos que participaram fazendo as perguntas. E até um próximo Vida Vivida. Tchau!